sobre o tema A Hora é Agora. Mateus 9, 35 a 38. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, quero agradecer ao Senhor por poder estar aqui nesta manhã com os meus irmãos, para mais uma vez poder compartilhar a palavra do Senhor. E quero agradecer, ó Deus, por esse privilégio. E oro, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha conduzir a minha mente, meu coração, para que com fidelidade, Senhor, eu proclame a palavra do Senhor neste lugar. E o Senhor seja exaltado aqui, Pai. Oro também pelos meus irmãos, para que o Teu Espírito Santo também os capacite, ó Pai querido, não só para entenderem a palavra do Senhor, mas juntos compreendermos e praticarmos a Tua palavra no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. No comentário de Brudman, um comentário bíblico, ele, falando sobre esse texto da palavra de Deus, esse trecho aqui, ele vai dizer assim que nos dias de Jesus, a Palestina estava apinhada de líderes religiosos. Mas ele vai dizer também que esses poucos se importavam com o sofrimento do povo. E ele continua dizendo: olhando para o aspecto externo, a religião estava robusta, o templo estava lotado, havia sinagogas em todas as aldeias da Judéia, cerca de 6.000 fariseus, 20.000 sacerdotes da casta inferior, e outros tantos sacerdotes representando outros grupos religiosos, como os saduceus, os essênios, entre outros. Mas eles estavam tão ocupados com o sustento da religião que acabavam negligenciando o cuidado com o povo. Olha que situação, né? Foi exatamente essa realidade que o Senhor Jesus Cristo encontrou quando Ele iniciou o seu ministério. É interessante que quando você lê o Antigo Testamento, principalmente alguns profetas do Antigo Testamento, você vai ver denúncias muito graves contra o sistema religioso de Israel. Principalmente contra os sacerdotes, que deveriam ser aqueles que cuidavam do ensino da lei ao povo. Como eles haviam se afastado de Deus e tornado a religião uma coisa ritualística, sem muito sentido, né, para a vida prática do povo. Então, nós vemos Jesus percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. E aí diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essas expressões aflitas e exaustas, no original, dá a ideia de alguém que está jogado no chão, jazendo à míngua sem socorro. Era assim que as pessoas estavam vivendo espiritualmente nos dias do Senhor Jesus Cristo. Mesmo com todo o aparato religioso que circundava toda a nação. Não faltava o templo estava lá, majestoso, imponente, o templo de Herodes. Sinagogas em todas as aldeias, quer dizer, qualquer lugar, se fosse nos dias de hoje, qualquer esquina se encontrava uma igreja.
Então não faltava religiosidade, mas faltava o essencial, o substancial, o amor pelas pessoas. E o que é que Jesus fez em relação a isso? Jesus, ele também ignorou, fechou os olhos, e ele foi mais um a engrossar ali a fila dos religiosos, simplesmente passando de largo das pessoas necessitadas? Não, queridos. A palavra está dizendo que quando Jesus ele olhou para tudo aquilo, e ele olhou principalmente para as pessoas, ele se compadeceu delas. Isso quer dizer que Jesus olhou para aquelas pessoas como gente, como seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, já que Ele é Deus e todas as coisas foram criadas por meio dEle. Então Jesus viu naquelas pessoas a sua própria criação. E Ele se importou, em especial, com os pobres e os desvalidos. Atendeu com misericórdia todos os que o procuraram. E denunciou e rejeitou a religiosidade fria e vazia do seu tempo, inclusive entrando no templo, como os irmãos sabem, e expulsando os vendilhões ali do templo, denunciando a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus e dos sacerdotes. Jesus foi muito duro com a religião dos seus dias, porque a religião dos seus dias era uma religião sem amor, era uma religião sem compaixão para com as pessoas fracas e necessitadas. A segunda coisa que nós vemos Jesus fazendo aqui nesse texto é que ele chama a atenção dos discípulos, despertando os discípulos para essa realidade. Quando diz aqui, verso 37, então Jesus disse aos discípulos, primeiro ele vê a multidão, ele se compadece da multidão, como pessoas aflitas, exaustas, sem um pastor, e ele então chama os seus discípulos à responsabilidade. Ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então aqui ele está procurando despertar a mente da sua igreja nascente, para essa realidade. Ele está dizendo, a minha igreja não pode seguir as categorias religiosas deste mundo. Essa religião está falida, não me representa. Então, meus discípulos, vocês precisam entender o que significa, de fato, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que é a essência da vida cristã. Meus amados, há muito trabalho a fazer. E não pensemos que o trabalho do Senhor, ele se limita às atividades religiosas que nós fazemos dentro da igreja. Nós podemos ter atividades religiosas todos os dias aqui. Poderíamos fazer isso. De segunda a segunda, ter aqui atividades religiosas e mais atividades religiosas o dia inteiro. E ainda assim, não estarmos servindo ao Senhor. Porque as simples atividades religiosas, e o templo tinha atividade religiosa incessantemente, não nos esqueçamos disso. O pastor Mário pregou aqui no domingo passado à noite, sermão maravilhoso, falando da necessidade ali do fogo estar aceso continuamente, de tirar as cinzas. O pão da proposição precisava estar ali, os sacrifícios tinham que ser feitos, era diariamente, a religião estava tudo funcionando, conforme o figurino. Porém, havia um vazio enorme, um distanciamento enorme de Deus, a ponto do Senhor Jesus Cristo chegar e dizer o que Isaías já havia denunciado lá no passado: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, religião não tem a ver com atos religiosos, de rituais religiosos, de vir à igreja certinho, dar o dízimo certinho, tudo isso faz parte. Porém, isso só não nos identificará como povo de Deus. Nós podemos fazer tudo isso e estarmos distantes do Senhor. E Jesus está arrancando os discípulos. Por isso que a igreja é chamada do quê? Chamados para fora.
o Senhor vem, Ele tira a igreja dessa coisa que parece algo tão religioso, tão espiritual. Ele tira ali do meio, não só do pecado, porque o pior pecado é o pecado religioso, meus irmãos. É o pior dos pecados. Por isso que a palavra de Deus diz que o juízo de Deus, ele começa sobre a casa de Deus. Aqueles que mais é dado, mais será exigido. Então, ele está tirando os discípulos desse meio. Ele fala, não, eu não quero que vocês participem disso. Vocês são a minha igreja. E vocês precisam ter a minha mente, o meu coração, o meu olhar diante dessas realidades que nos cercam. Então a seara ela é grande. Quando nós olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, o ministério de Jesus, ele não foi desenvolvido basicamente dentro do templo. Jesus ele andou pelas ruas, pelas sinagogas, pelas casas, pelas aldeias. Ele estava em todo lugar onde tinha gente precisando. Em todo lugar onde houvesse alguém precisando da compaixão, da misericórdia, do amor de Deus, Jesus estava lá. Grandes homens do passado afirmaram exatamente algo semelhante a isso. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, que foi uma bênção para toda a Inglaterra, ele dizia assim, a minha paróquia é o mundo. Quando a Igreja Anglicana o proibiu de pregar, porque ele estava denunciando os pecados da igreja, chamando a igreja para sair para fora, ele foi proibido de pregar. Ele foi para os lugares onde os mineiros trabalhavam tirando carvão. Lá nos campos onde as pessoas trabalhavam, ele falou, é lá que eu vou então, não posso pregar aqui, eu vou pregar lá. E foi lá pregar onde o povo estava trabalhando. E houve uma grande revolução, um avivamento, um despertamento espiritual, como jamais visto no mundo, que durou 100 anos na Inglaterra. E a Inglaterra, inclusive, só não foi afetada pelo mesmo problema que aconteceu na Revolução Francesa, por causa do avivamento da palavra de Deus que estava ocorrendo através do ministério de John Wesley. E o pai do presbiterianismo, John Knox, na Escócia, ele orava e pedia ao Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Ele não estava apenas preocupado com a sua paróquia, ali no centro de Edimburgo, não, queridos. Ele estava preocupado com uma reforma que alcançasse toda a Escócia, que gerasse milhares e milhares de conversões de pessoas rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus queria que os discípulos, eles tivessem essa compreensão, para que não sucumbissem ao espírito da religiosidade impregnado no seu tempo. Jesus também chamou a atenção dos discípulos para que os discípulos orassem diante disso, para que eles tivessem os olhos para fora, enxergassem as pessoas necessitadas, porém que eles também orassem em relação a tudo isso. A seara é grande, os trabalhadores são pouco. Orem para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores para a sua seara. E por que ele faz isso? Porque quando nós oramos, nós começamos a fazer parte do processo. Não orar é não querer fazer parte do processo de mudança. Mas quando nós começamos a orar, o Espírito de Deus começa a trabalhar dentro de nós. E eu vou dizer aos irmãos, a igreja ela não precisa de mais líderes. A igreja precisa de pessoas que realmente se importem. Há poucos que podem fazer muito, mas às vezes muitos não fazem nada. Um fica trombando com o outro sem saber o que fazer. Havia tantos sacerdotes, como nós vimos aqui, tantos fariseus, mas faltava gente para trabalhar, para atender o povo, e Jesus veio sozinho, fez mais do que todos eles poderiam ter feito na sua humanidade. O próprio John Wesley, que eu cito mais uma vez, ele tem uma frase maravilhosa, que ele disse assim, dai-me 100 homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Só 100 homens.
que nada temam senão um pecado e que nada desejam senão a Deus, eu abalarei o mundo. E de fato, queridos, o que Deus fez foi extraordinário. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias do Senhor Jesus Cristo. Quantos homens andavam com Jesus? Quantos discípulos Jesus tinha? 12, não é? 12 apóstolos ali que estavam sempre com ele. Meus irmãos, Jesus abalou a Judeia com 12 homens. Havia 20.000 sacerdotes, como eu disse, de castas inferiores. 6.000 fariseus que nada faziam. Estavam mais envolvidos com política mundana do que com o reino de Deus. E de repente chega Jesus. Pega 12 homens comuns, simples, pescadores, gente do povo, gente simples. E Deus começa a fazer um fuzuê pela Judéia, que vai atingir o centro religioso, a ponto deles dizerem: nós precisamos matar esse homem. Ele está incomodando demais. Rousseau Shedd, num livro sobre oração, liderança e oração, ele vai dizer: a oração é o meio pelo qual Deus levanta líderes que, se não fosse pela oração, jamais teriam se destacado. Meus irmãos, a igreja hoje precisa de homens que orem. Homens que orem não só de olhos fechados, mas de homens que orem de olhos abertos. Enquanto oram, enxergam a verdade ao seu redor, estão de olhos bem abertos para a realidade ao seu redor. Nós precisamos de homens, de mulheres assim, que tenham os olhos abertos para ver as pessoas como Jesus vê, para ver o mundo como Jesus vê, para ver as necessidades como Jesus vê, a fim de não sucumbirmos à frieza de uma religião morta e sem frutos. Percebam que Jesus tinha urgência. Tinha urgência. E por que Jesus tinha urgência? Por que ele vai e ele não para? Você vê Jesus trabalhando o tempo todo. Sua vida era tão ocupada que, se ele quisesse orar, e olha que ele dedicou tempo à oração, ele tinha que orar de madrugada, porque durante o dia era tanta demanda de pessoas necessitadas que não tinha quase tempo de parar. Agora, por que Jesus vai nos mostrar da urgência da obra? Porque a dor, queridos, a fome, o sofrimento não esperam. A dor, a fome, o sofrimento não esperam. Quando a gente está com muita fome, o que a gente quer? A gente quer é comer. Foi assim que eu aprendi a comer cebola com bife. Eu fui um dia, eu era menino ainda, não gosto de cebola, aquela coisa assim, né? E eu fui, tinha um amigo do meu irmão, de um dos meus irmãos, me chamou, ele falou: Walter, vamos ajudar a lavar uma caminhonete? Eu falei: vamos. Eu tinha acho que uns 10 anos, não lembro mais. E lá fui eu com João Maria lavar a caminhonete. E aquela caminhonete não acabava mais, rapaz, de lavar. E começou a me dar uma fome, A hora que eu cheguei em casa, tinha bife acebolado. Mas pensa no moleque comendo bife acebolado igual se fosse bolo de chocolate. De tanta fome que eu estava. Porque quem tem fome, come o que tem. Não é assim? Come o que tem. Mas a igreja tem algo a dar ao mundo, queridos, que o mundo não tem. A igreja tem o evangelho, o pão da vida, a dar a essas pessoas que estão sofrendo. E nós precisamos ter esse olhar para o sofrimento, ter compaixão pela dor do nosso próximo. Queridos, nós precisamos parar de ficar esperando dos governos e dos governantes. Amados irmãos, a gente maravilhosa, gente de qualidade dentro das igrejas, perdendo tempo, jogando tempo fora. Tempo precioso que poderia se dedicar a algo de valor na vida de pessoas que estão sofrendo. Como que poderíamos fazer isso, pastor? Primeira coisa, orando pelas pessoas. Tirar um tempo de verdade ali do nosso dia
pegar, se for o boletim, alguma coisa que a gente escreve, lembrar dos nomes, não só das pessoas que são pedidas aqui, mas fazer uma lista de oração e orar. Orar pelas pessoas. Orar para que Deus levante pessoas para cuidar de pessoas. Poderíamos também dedicar tempo ensinando uma mensagem, ou enviando, uma mensagem de conforto espiritual para as pessoas que estão sofrendo. Pegar ali o celular, hoje em dia, você pode mandar uma mensagem de voz, você pode mandar uma mensagem escrita, escolher ali uma mensagem bonita, um versículo bonito e mandar para a pessoa. Meus irmãos, como isso faz bem. Mas eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo. Mas nós temos que arrumar tempo para abençoar a vida de pessoas. Porque essa é a nossa principal tarefa aqui, não é ganhar dinheiro. A nossa principal tarefa aqui é ser uma bênção nas mãos de Deus e abençoar, ter os olhos para ver a necessidade de outras pessoas, porque amanhã seremos eu e você. E quando você estiver lá no hospital doente, deitado lá, a hora que você receber uma mensagem de alguém, na sua aflição, você vai ver a bênção que será para a sua vida. Como você precisava daquilo. E como foi bom saber que alguém estava orando por você, que alguém se importou, pelo menos para mandar um versículo bíblico para você. Meus irmãos, são pequenas coisas, pequenas sementes que nós plantamos, mas que geram frutos maravilhosos na vida de outras pessoas. É por isso que os nossos irmãos gideões internacionais, eles levam os Novos Testamentos e eles colocam em vários lugares e entregam, porque há testemunhos maravilhosos do que Deus fez em presídios, do que Deus fez em hospitais, do que Deus fez em hotéis, de pessoas que simplesmente estavam lá, desesperadas, abriram ali uma gaveta ou pegaram ali e leram. Porque estavam plantando a semente do Evangelho, levando um folheto a alguém, se importaram. Nós precisamos ser aquele povo que volte e se lembre de que pequenos atos causam grandes diferenças, pequenos atos de compaixão e de amor causam grandes diferenças na vida das pessoas. E às vezes uma coisa que pode não ter grande relevância para você, querido, pode ter uma relevância tão grande para quem está sofrendo. Pode ter uma relevância enorme. Podemos investir tempo fazendo uma visita a um doente, a um idoso. Como as pessoas ficam felizes. Ontem nós fomos lá na casa do seu João Corrale fazer o culto lá, da SAF. Foi uma bênção estar ali. Pessoas que às vezes não podem vir e a gente está lá. As pessoas ali recebendo o abraço, sendo lembradas. Que coisa preciosa. Investir tempo estudando a Bíblia com alguém que está começando na fé. Você dizer assim: meu irmão, eu tenho visto você lá na igreja, você gostaria de aprender da palavra de Deus? Eu tenho um tempo durante a semana, eu poderia ter um tempo com você para a gente orar junto e ler a Bíblia juntos. Não ficar esperando que haja um movimento para a coisa acontecer. Nós podemos fazer isso. Nós podemos. Você tem conhecimento muito mais do que você possa imaginar. Ele está aí dentro. Ele precisa só ser colocado para fora. E do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, vamos deixar o Espírito de Deus agir por meio de nossas vidas. Então Jesus mostra que o tempo ele é urgente. O tempo ele é agora. O tempo é agora. E se compararmos Mateus 9:35 com Mateus capítulo 4, versículo 23, se você quiser abrir aí, eu não vou ler, mas compare os dois versículos. Mateus 9:35 e Mateus 4:23. Você vai ver claramente que havia um enfoque no ministério de Jesus. Jesus estava enfocado numa coisa só. E o que era esta coisa que Jesus estava enfocado? No ensino da palavra, da lei do Senhor, na pregação do Evangelho do Reino de Deus
e no atendimento e socorro às pessoas realmente necessitadas. Jesus não perdia tempo. Para ele, o enfoque do ministério dele era esse: ensinar a lei do Senhor, pregar o evangelho do reino e atender as pessoas realmente necessitadas, o socorro aos necessitados. Esse era o enfoque. E Jesus, enquanto ele fazia isso, ele discipulava pessoas. Porque como Jesus discipulava? Jesus levava as pessoas com ele. Ele nunca ia sozinho em lugar nenhum. Mesmo que fosse, às vezes, entrar com 3 só dos 12, ele fazia isso. Ele levava o Pedro, Tiago e João, como na casa, por exemplo, de Jairo. Ele manda sair todo mundo e só fica Pedro, Tiago e João com ele, o pai e a mãe da menina e os demais discípulos lá fora também. Mas sempre ele levava pessoas com ele. Assim Jesus discipulava os seus discípulos. Você vê poucas vezes Jesus só parado em algum lugar, numa salinha fechada, e ali estudando com as pessoas. Não, Jesus, enquanto ele está servindo lá fora, ele está também levando pessoas com ele para aprenderem a servir com ele. Olha que coisa maravilhosa. Era uma dinâmica de trabalho que Jesus adotou durante todo o seu ministério. Então, se nós queremos cooperar com o ministério de Jesus, e eu creio que é esse o desejo do nosso coração, é por isso que nós estamos aqui, nós podemos fazer isso, queridos. Todos nós, qualquer um de nós, não importa a sua idade. Mesmo se você não dirija, não possa ir a algum lugar, porque você depende de alguém para te levar também, todos nós podemos cooperar com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque para orar você não precisa de um lugar específico, certo? Entra no seu quarto, diz a Bíblia. Para orar pelas pessoas você não precisa de carro, você não precisa de dinheiro, você não precisa de outros recursos, você precisa ter um lugar onde você senta ali sozinho e você vai orar. Pega ali sua listinha de oração e vai cooperar com o reino de Deus, porque não existe trabalho para a glória de Deus que não necessite de oração. Queridos, nós precisamos ter esta consciência. Não há obra mais importante para a vida da igreja do que a oração. Sem oração, a igreja não vai para frente. A nossa vida não vai para frente. Porque a oração revela a nossa dependência de Deus. E Jesus Cristo vai dizer lá em João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. É na dependência dele. Então, quando nós oramos, ore pela minha vida. Eu preciso demais das orações dos irmãos. E agradeço a todos os irmãos que chegam e falam, pastor, estou orando pelo Senhor. Você não imagina a motivação que isso dá para a gente. Você não tem ideia. Você não tem ideia a motivação que isso dá para a gente. Mesmo se for só para você lembrar, Senhor, abençoa o pastor lá, a hora que ele estiver preparando a mensagem. Abençoa o pastor lá quando ele for fazer uma visita, quando ele for aconselhar alguém. Ore pelo conselho. Os presbíteros precisam. Nós temos que tomar decisões. Precisamos da visão de Deus para a vida da igreja, para poder orientar a igreja, para que a gente possa crescer espiritualmente. Ore pelos diáconos. Quanto esses irmãos precisam de oração? Nossas famílias, nossos filhos. Os professores da escola dominical, orem por nós. Orem por aqueles que estão na linha de frente, pelos trabalhos da igreja, mas orem. Coloca ali a lista de oração e a hora que você for ver, você está ali meia hora orando, você fala, meu Deus, já passou tudo isso. Mas se você não tem uma lista de oração, sabe o que faz a sua cabeça? Ela divaga, ela não para. Você fala, meu Deus, não consigo orar. Mas tenha uma lista de oração. E ore por nós. Ore pelo trabalho do Senhor, ore pela evangelização, ore por isso, ore pelos missionários. Quantas coisas, quanta gente que precisa das nossas orações. E isso vai te fortalecer espiritualmente. O mais fortalecido vai ser você, porque é dando que se recebe. É dando que se recebe.
também você pode cumprir de maneira fiel com as suas responsabilidades domésticas. Você quer cooperar com o reino de Deus, com o Evangelho de Cristo? Então cumpra as suas responsabilidades domésticas. O marido ajudando a esposa ajudando o marido, os filhos ajudando seus pais, honrando, ajudando ali dentro de casa. Quando você lava uma louça para sua mãe, meu querido, ou enxuga uma louça, ou vai ajudar em alguma coisa, você está cooperando. Que as pessoas precisam umas das outras, nós precisamos aprender a servir. Não é isso que diz a palavra? Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você quer aprender a servir? Se você não aprender a servir primeiro dentro da sua casa, arrumando sua cama, lavando a louça, ajudando a mãe ou o pai ali a limpar a casa onde mora, passar um paninho, ajudar ali a lavar uma roupa, aprender alguma coisa assim, você não vai querer servir na igreja. Começa dentro de casa, nas atividades domésticas, nas pequenas atividades. Eu não nasci para isso, eu nasci para ser Lorde, para ser rei, né? Para ser servido, então não dá. Então começa ali, arruma suas coisas. Você usou a roupa, não deixa no chão, vai lá, pega a roupa, guarda o seu tênis, guarda a roupa lá no cesto da roupa para lavar, vai ali e ajuda, meu irmão. Vamos, começando de pouquinho. Às vezes tem pai que tem medo de falar: ai, tadinho. Você vai ver o tadinho depois de você. Não tem tadinho, não. Se eu quisesse jogar bola de sábado de manhã, lá o Daniel, está em dois agora, um do lado de cá, outro de lá. Né? Estão os dois aí. Não foi no mesmo jogo, não, né? Mas se eu quisesse jogar bola no sábado de manhã, que eu amava, eu trabalhava a semana inteira na fábrica. Semana inteira, acordava todo dia 5:50, entrava às 6:20 da manhã no serviço, trabalhava até 5:15 da tarde, estudava à noite. E se eu quisesse jogar bola no sábado de manhã, minha mãe falava: primeiro você vai passar escovão. Vocês não sabem o que é escovão. Você vai passar escovão na casa, depois de você passar escovão para mim, daí você vai. Você já imaginou, era aquela felicidade de um menino de 15 anos passando escovão. Parecia o Zé Buscapé, aqueles que lembram, né, do desenho. Parecia ali reclamando e tal, mas estava lá. Até que eu me converti. Quando eu me converti, tinha um programa, todo sábado de manhã, do Jim Swaggart. Os mais velhos vão lembrar. Todo sábado de manhã. Sabe o que eu fazia? Eu acordava mais cedo para passar escovão, e na hora do programa do Jim Swaggart está na sala. Assistia ao Jim Swaggart passando escovão, meu avô ali sentado na cadeira de roda dele, assistindo comigo, e eu passando ali. Tinha acabado o serviço, eu ia para o clube jogar bola. Eu louvo a Deus pela minha mãe não ter, ai, tadinho dele. Como é bênção hoje para a vida da gente. Queridos, nós precisamos aprender a servir. E quem quer servir não escolhe serviço. Nem no reino de Deus é assim. No reino de Deus é desse jeito. Então nós precisamos ter essa disposição de servir. Testemunhar a nossa fé em Jesus perante os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Com muita sabedoria. Sabendo o que falar e a hora de falar. Não é para falar toda hora e querer pregar o Evangelho toda hora, mas tem a hora certa, porque há tempo para tudo. Então a gente pedindo a Deus sabedoria, porque às vezes, queridos, nós podemos querer pregar o Evangelho, mas nós fazemos do jeito errado. As pessoas ficam até com raiva da gente. Tem que ter sabedoria, tem que orar, pedir a Deus o momento certo da gente entrar, ao momento certo. Deus vai nos dar sabedoria e a gente precisa fazer isso. E muito mais nós pregamos para os nossos vizinhos e para os nossos parentes com a nossa vida do que com as nossas palavras.
Não é verdade? Eles não gostam, parece que a gente está querendo dar sermão na cabeça deles e mudar a vida deles achando que a gente é melhor que eles. Às vezes eles recebem assim. Então, se a gente servir em amor, levando o Evangelho de Cristo na prática, isso vai ter um efeito muito maior. Nós podemos compartilhar o conhecimento que recebemos com aqueles que pouco ou nada sabem do Evangelho de Cristo. E podemos orar pelos enfermos. Você sabe, você tem algum amigo, algum conhecido, algum vizinho que você saiba que não está bem? Vai lá. Talvez você nunca tenha feito visita lá, mas bate, toca a campainha. Eu fiquei sabendo que você não estava bem. Eu posso fazer uma oração por você? Oportunidade de abrir portas. De abrir portas. É uma coisa maravilhosa, queridos. Então, o tempo é agora, queridos. A hora é já. A urgência. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de uma igreja comprometida com Jesus. O mundo precisa de uma igreja apaixonada por Jesus, que faça a diferença. Está cheio de religião, irmãos. Em cada esquina que você vai tem uma igrejinha, querendo tirar dinheiro dos outros, querendo explorar a necessidade dos outros. Tem até agora narco-igreja, pelo amor de Deus. Nos morros lá no Rio de Janeiro, São Paulo. Uma loucura que estão fazendo aí da igreja. Mas não é a verdadeira igreja. Não é. Então a verdadeira igreja precisa se apresentar. A verdadeira igreja precisa falar, nós estamos aqui. Para que as pessoas consigam ver a diferença entre quem é de Deus e quem não é. Mas elas precisam saber. E nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ore, ore, e Deus vai fazer de você um trabalhador na sua seara. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, te louvo, te agradeço por poder pregar a palavra do Senhor nesta manhã aqui. Quero agradecer, ó Deus, por todos os irmãos que puderam ouvir essa mensagem. E oro ao Senhor, para que o Senhor nos ajude também a compartilharmos a Tua palavra, esta palavra desta manhã, com outras pessoas, ó Pai. Que isso possa inflamar o nosso coração. Mesmo, ó Deus, diante das dificuldades que encontremos, que possamos confiar no Teu poder, o poder do Teu Espírito que age em nós. E assim, ó Deus, na dependência do Senhor, levarmos o Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.